Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Então, bom dia a todos que nos seguem aí pelo Facebook da ISKCON Rio. Nós vamos continuar aqui a leitura do Śrīmad Bhagavatam. Nós estamos no canto 3, capítulo 6, tá? E hoje vamos ler uma sequência aí dos versos, vamos tentar, né, ler uma sequência dos versos 11 ao verso 17. Meu nome é Krishna Mai Devidasi, sou discípula de Chandramukha Swami, residente aqui da ISKCON Rio, e vamos lá, vamos iniciar aí a nossa leitura, tá bem? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militanya Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Chandramukha Swami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Itinamine. Vanchakalpatarubhyacha Kripasindubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, então depois aí de recitar nossos mantras, pedir as bênçãos, reverenciar o Senhor Supremo e seus devotos e pedir as bênçãos, vamos... Antes de fazer a leitura, eu gostaria de fazer um contexto, né? Dar uma contextualizada, porque eu acho que, bom, isso é importante para mim, né? Que não estou acompanhando toda a leitura, deixa eu só ver aqui a internet, tá boa. Não estou acompanhando toda a leitura, né? Aqui da ISKCON Rio, então essa contextualizada é importante para mim também, mas eu acho que é importante também para quem pegou essa aula solta, né? Tá assistindo essa aula também alguém que não esteja seguindo a sequência, né, de versos e vai pegar essa aula sozinha. Então, vamos dar uma contextualizada aí em como que a gente chega nessa sequência de versos para quem estiver assistindo pela primeira vez não fique totalmente perdido acerca desses tópicos, dos tópicos que nós vamos falar hoje, tá bom? Bom, então aqui nós temos uma sequência, nós temos uma conversa entre um mestre e um discípulo, né? Que são Maitreya, o sábio Maitreya, e Vidura, né? Então Vidura ele encontra, deixa eu só ver aqui que meu celular está dizendo que a internet está lenta. Deixa eu tentar. Hare Krishna, reverências a todos os Vaishnavas presentes, todas as glórias da Srila Prabhupada. Bom dia, Marcos Maria Branquinho, Hare Krishna. Bom, então como eu estava dizendo, nós estamos aqui em uma conversa entre o sábio Maitreya e Vidura, né? Vidura encontra com Maitreya e eles se encontram e Maitreya vai fazer uma série de explicações a Vidura. Na verdade, Vidura vai fazer uma série de perguntas a Maitreya. Todo o Bhagavata, a base, né, ele se baseia nisso, que é alguém fazendo uma pergunta e um sábio, então, respondendo e explicando, né? Então, nós temos aqui várias perguntas de Vidura. E o que nós vamos ler aqui é a resposta de Maitreya para uma dessas várias perguntas que Vidura faz, né? Eu queria até voltar no capítulo anterior, nós estamos no capítulo 6, mas lá no capítulo 5, né, temos uma pergunta de Vidura importante aqui, né, que vai nos levar a essa resposta. E Vidura diz o seguinte: ó grande sábio, narra por favor como a suprema personalidade de Deus, que é o Senhor independente, sem desejos dos três mundos e o controlador de todas as energias, aceita encarnações e cria a manifestação cósmica com princípios regulativos dispostos perfeitamente para sua manutenção, né? Então, Vidura ele vai fazer essa pergunta para Maitreya, né? E dentro dessa pergunta, vocês viram aqui que ele faz também
questionamentos acerca da criação cósmica, né? Então Maitreya, ele vai aqui ao longo dos versos, ao longo dos capítulos, responder, né? Então, desde esse verso, que é o verso 5 do capítulo 5, né, o capítulo anterior, Maitreya está, então, fazendo explicações para Vidura, né, respondendo Vidura sobre esses tópicos. Então, esse capítulo 6, que nós estamos nele, né, no início dele, ele se chama A Criação da Forma Universal. Então, logo no início desse capítulo, vamos ler também aqui, só para a gente contextualizar. Aqui no iniciozinho desse capítulo, no verso 4, a gente vê que vai ser realmente um capítulo que vai mostrar, vai tentar explicar esse Virat Rupa, ou a forma universal do Senhor, tá? E ele diz o seguinte, o início do capítulo, né? Verso 4. Quando os 23 elementos principais foram postos em ação pela vontade do Supremo, a gigantesca forma universal, ou o corpo Vishwarupa do Senhor, veio à existência. Então, esse capítulo, ele vai mostrar como surge essa forma universal, que a gente encontra também na Bhagavad Gita, no capítulo 11, em que Krishna mostra essa forma universal para Arjuna, né, quando ele pede. Então, todo esse capítulo, ele vai explicar essa forma universal, como ela surge e o que surge dela também, né? Então, Maitreya está explicando aqui todos os detalhes sobre a criação cósmica. Então, agora, a partir do verso 11, que é o verso que nós vamos ler hoje, né, e uma sequência depois dele, nós teremos aí a explicação de Maitreya de como os semideuses se manifestam a partir dessa forma universal. Esse é um tópico bem interessante, né? Porque é uma sequência que vai falar bastante sobre os semideuses, né? E como os semideuses, ou os devas, né? Ou deuses com D minúsculo, eles surgem da forma universal do Senhor e que funções eles vão adquirir, né? Que funções eles vão ter. Tem uma sequência, essa sequência que a gente vai ler hoje, tem uma sequência muito parecida no final do canto 2, lá no capítulo 10, né, intitulado O Bhagavata é a resposta para todas as perguntas. E lá no capítulo 10, desculpa, os mosquitos estão aqui me devorando. Lá nesse capítulo 10, Shukadeva Goswami, ele está então também tirando essas dúvidas de Maharaj Parikshit. Ele está respondendo as perguntas de Maharaj Parikshit e ele também está explicando para Maharaj Parikshit sobre a criação cósmica, sobre a manifestação cósmica e a criação material. Então lá no meio lá do capítulo 10, que é o último capítulo do segundo canto, tem uma sequência muitíssimo parecida com essa sequência que nós vamos ler aqui agora do capítulo 6. Talvez a única diferença é que nesse capítulo agora, no capítulo 6, essa sequência vai focar mais nos semideuses, né, nos devas, nas entidades controladoras de cada sentido. Enquanto que na sequência lá do capítulo 10, a gente tinha mesmo só ali como os sentidos foram surgindo do tato, o sentido da visão, o sentido da audição, o sentido do paladar e do olfato, tá? Deixa eu dar um bom dia aqui também para o Ricardo Pinto. Srila Prabhupada Ki Jai, reverências Krishna Mai, reverências a todos presentes. Reverências Prabhu, bom dia, Hare Krishna. Bom, então eu dei toda essa contextualizada também para a gente refletir um pouquinho antes de ler a sequência acerca do seguinte questionamento, da seguinte pergunta que pode surgir na nossa mente, que a gente pode fazer, que é a seguinte: por que tudo isso está sendo explicado? Porque quando a gente começa a ler sobre esses tópicos da criação cósmica, muitas vezes são tantos os detalhes, e o Bhagavatam também tem essa característica de um vai e volta, né? Que a gente muitas vezes fica confuso até, né? Assim, até às vezes um pouco difícil. Claro, Prabhupada vai facilitar a nossa vida com os seus comentários, mas às vezes
Ah, é o Haridarshana Dasa, Hare Krishna. E Pedro Paulo Gomes Morim é o Prabhu Paravioma. Reverências a todos, Hare Krishna. Bom, então a gente às vezes pode ficar um pouco confuso, né, com tantos detalhes e explicações sobre a criação cósmica material, que é mesmo complexa, né? Mas agora, por que tudo isso está sendo explicado em detalhes, né? Num certo momento do Bhagavata, os sábios vão dizer que, na verdade, essa explicação interessa mais aos materialistas, né, aos impersonalistas, mas que o devoto puro, ele já não está mais interessado nessas descrições da criação cósmica, né, e todos esses detalhes. Ele já está em outro nível, ele está interessado nos passatempos de Krishna, né, na sua forma, nas suas características, no seu nome, etc. Mas, por que então o Bhagavatam, que é esse livro, essa literatura que traz a meta última da vida, né, que traz o tópico mais importante, que é Krishna Katha, que são os assuntos sobre a suprema personalidade de Deus, por que ele vai trazer tantos detalhes e tantas vezes essas explicações sobre a criação cósmica? E uma das coisas que a gente pode falar, né, sobre a necessidade de se falar tanto disso, apesar de não ser mais um assunto interessante aos devotos puros, é que todas essas explicações, elas vão trazer para as pessoas, né, para as almas condicionadas que estão tão necessitadas de ouvir essa literatura, elas vão trazer o aspecto pessoal da criação material. Porque existe uma tendência muito forte em nós, né, uma tendência ateísta mesmo, em enxergar toda a criação material, toda a criação cósmica de forma impersonalista, de forma impessoal, de forma impessoal, né? Existe uma tendência muito forte. Essa tendência, ela é natural da alma condicionada, né? Outro dia eu estava lendo uma passagem do Bhagavata também, que eu não me lembro qual canto, qual capítulo, qual verso, mas eu estava lendo, né, de que quando se cria o falso ego, né, que é o primeiro, que é esse personagem necessário para a alma viver nesse mundo, né, ele é influenciado pelo ateísmo, né? Então é comum, é natural que a gente tenha essa tendência ateísta, né? Porque quando nós quisemos adentrar esse mundo, né, nós precisamos esquecer de Deus para viver aqui. Então faz parte da alma condicionada essa tendência ateísta. Então, voltando a dizer o que eu estava dizendo, existe uma tendência muito grande da gente ver a criação material de forma muito impessoal. A gente pode ver que as pessoas, os cientistas de forma geral, eles vão ver assim, os planetas, os universos, a criação, tudo de forma muito impessoal. Mesmo alguns escritos religiosos também às vezes vêm de forma muito impessoal. A gente pode ver que as pessoas falam assim, o universo, os astros, né, como se não tivessem pessoas por trás disso tudo, ou uma pessoa, na verdade, né, uma pessoa suprema por trás disso tudo. Então, todas essas explicações sobre a criação cósmica material, todos esses detalhes que às vezes são até um pouco cansativos dentro do Bhagavatam, se a gente parar para perceber, eles estão trazendo o tempo todo o aspecto pessoal da criação cósmica. Ou seja, eles estão nos ensinando didaticamente o tempo todo que, olha, toda a criação, ela é manifestada de uma pessoa suprema. Existe uma pessoa suprema que manifesta tudo isso. Se a gente parar para perceber, em todas essas explicações, existe esse ensinamento, né, da pessoa suprema que se manifesta, né? Seja lá os 3 Purushas ou a Virat Rupa que a gente está falando aqui agora, existe uma pessoa suprema, uma inteligência suprema por trás de toda essa criação. Não é assim do Big Bang, né?
Bom, deixa eu dar bom dia aqui também a Sérgio Azevedo e a Anabela Oliveira, que deram Hare Krishna aí, ok? Então, nós vamos entrar nessa sequência a partir do verso 11, em que Maitreya vai explicar para a Vidura de como os semideuses eles vão surgir dessa forma universal, eles vão surgir dessa Viratrupa, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses semideuses também, antes de fazer a leitura desses versos, tá? Deixa eu só ver aqui o comentário do Prabhu Paravyoma. Arjuna, Maharaj Parikshit e Vidura pediram para ouvir sobre estas explicações para esclarecer e beneficiar as pessoas em geral. Exatamente, né? Então, por mais que o Bhagavata diga que os devotos puros já não estão mais interessados nesses tópicos sobre forma universal, criação, que é a forma material de Krishna, a manifestação cósmica material, apesar disso, o Bhagavata é para beneficiar a todas as pessoas do mundo, né? Então, por isso que o Prabhu está dizendo aí, todas essas perguntas de Arjuna, de Parikshit, de Vidura, são feitas para nos beneficiarmos, tá? Anabela, diretamente de Portugal. Hare Krishna. Uma presença internacional aí. Bom, então, falar sobre esses semideuses também nos ajuda a entender um pouco mais essa filosofia personalista, né? A gente vai ver que vai ter uma sequência aqui agora sobre os semideuses, né? Que são as entidades controladoras de cada aspecto da natureza, de cada sentido e etc. Então, também falar sobre os semideuses nos ajuda a entender um pouco mais o aspecto personalista da nossa filosofia e também da criação. Porque, veja, a gente também tem uma tendência muito impessoal de ver as coisas, principalmente no Ocidente, tá? Aí eu estou falando do Ocidente. De ver tudo de forma muito impessoal. Então você vê o mar, você vê o ar, você vê a terra, a natureza, as várias formas da natureza, mas a nossa cultura aqui não vê uma pessoa por trás de tudo isso, né? Dificilmente. A gente tem, na verdade, as religiões africanas que conseguem ver isso um pouco mais, né? Então eu, por exemplo, cresci sendo uma devota de Iemanjá, né? Então Iemanjá é a rainha do mar. Então ela é a rainha do mar no sentido de que ela controla ali, ela tem todo o controle, ela é a dona do mar, né? Tem músicas que falam que Iemanjá é a dona do mar. Então isso também tem na cultura védica, da mesma forma, né? Você tem aí Ganga, que é o próprio rio Ganges, né? Não é que o rio é só o rio. Existe uma pessoa que controla, que é dono, que se manifesta e que cuida daquela energia da natureza, enfim, daquela matéria. Então, assim como tem Iemanjá, que é a rainha dos mares salgados, né? A gente tem Ganga, que é o próprio rio Ganges, tem Yamuna, que é o próprio rio Yamuna, que também é uma pessoa. Então, assim, na nossa cultura, a gente não tem muito essa, como é que eu posso dizer? Essa ideia de que existem pessoas por trás, né? Você está vendo o vento, você está vendo o rio, a árvore, o sol, a lua, né? A gente acha o planeta é um conjunto de elementos materiais e que é só o sol, a lua. Não, a lua é uma pessoa. O planeta Lua é que é controlado e cuidado por Chandra, né? O deus da lua. Mas a lua em si é uma pessoa, não é que é só um planeta, né? Da mesma forma o sol, o vento, enfim, tantas coisas, né? São tantos semideuses, devas, né? Que são expansões dotadas de poder pelo Senhor, né? Os semideuses é dito que eles são expansões de Krishna, mas energia externa, assim como nós, né? A gente vai ler ali sobre isso. Então, energia externa de Krishna,
mas que são dotadas de poder porque vão ser controladores, né? Vão ser entidades adidávicas, né? Como diz, entidades controladoras de vários aspectos da criação material, tá? Então, antes de ler aqui os comentários, só para finalizar esse assunto, a gente pode pensar também, né? Quando eu digo que a gente, ao falar dos semideuses, isso nos ajuda a entender o aspecto pessoal da nossa filosofia. A gente pode pensar também, né? Prabhupada sempre dá a analogia do governo. Meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, falou esses dias também numa aula, que quando a gente pensa no governo, naturalmente a gente pensa de forma impessoal, né? O governo não está fazendo o que deve ser feito com a tragédia do Rio Grande do Sul. Não, mas espera aí, o governo, né, ele tem uma pessoa por trás dele, tem um presidente, o estado tem um governador, as cidades têm um prefeito, existem os secretários, sempre tem as pessoas responsáveis por aquelas funções, né? Da mesma forma que a gente fala o governo de forma impessoal, a gente fala o universo de forma impessoal. Não, o universo tem alguém por trás controlando, que é Krishna, a suprema personalidade de Deus. E todos os aspectos da criação material, os sentidos, todas as partes da natureza, também tem pessoas, que são os semideuses, controladoras, responsáveis por esses setores. Tá? Então, essa analogia do governo, Prabhupada dá lá na introdução, se eu não me engano, do primeiro canto, ou no iniciozinho do primeiro canto, é bem interessante para a gente entender isso, né? E virar essa chave de que tudo é pessoal, ok? Deixa eu ler aqui um comentário do Prabhu Haridarshana. No primeiro canto, o Prabhupada explica que o devoto valoriza e se regozija de ouvir os passatempos de Krishna, tanto a batalha de Kurukshetra, os Pandavas, Bhismadeva, Drona e etc., como também os passatempos amorosos com as gopis. O devoto, afinidade, tudo que seja Krishna Katha. Sim, ele gosta de tudo, né? Tanto os passatempos, acho que o Prabhu está dizendo assim, tanto os passatempos diretos, em que Krishna está se relacionando diretamente com as gopis, os passatempos principais e diretos de Krishna, como tudo que está em volta dele, ao redor, né? Passatempos secundários em relação a ele, mas ele também se interessa. Mas o que eu estava dizendo aqui é que o Bhagavata diz que os devotos não se interessam pela forma universal de Krishna, tá? Tanto que Arjuna, no capítulo 11, depois que ele vê a forma universal, ele fala, não, Krishna, volta para a sua forma original de 2 braços, né? Como Krishna mesmo. Então, o devoto puro, ele não se interessa por detalhes sobre a forma universal, né? Que não é eterna, que é material, que aparece só nesse mundo, né? E o devoto puro também, ele não se interessa, o Bhagavata diz, pelos detalhes da criação cósmica, né? Porque ele já transcendeu isso. Prabhu Paravyoma disse, a divindade do rio Yamuna é Kalindi. Muito obrigada, Prabhu. Depois só me explica, então, por favor, quem é a própria Yamuna, né? Que lá em Vrajabhumi tem aquele quadro na entrada, né, do templo do lado direito, e ali ela está orando, na verdade pedindo desculpa para o senhor Balarama, né? E sempre me disseram que ali era Yamuna, o próprio rio Yamuna. Mas existe às vezes essa confusão, né, do que é a divindade daquele aspecto, do que é o rei, né? Enfim, existe mesmo vários em relação ao mesmo aspecto. Prabhu Haridashana também disse, num certo sentido, as tradições religiosas animistas são personalistas, mesmo dentro de suas limitações. É verdade. Hare Krishna, Arthur Ferreira, bom dia. E Prabhu Paravyoma brincou aqui que as pessoas brincam, o universo está conspirando, né? Assim, o universo está conspirando a meu favor, o universo está conspirando contra mim, né? Então é realmente algo fora, né, do que a gente aprende aqui. Bom, então é isso, vamos começar então a sequência, a leitura mesmo, né? Essa foi só uma introdução, vamos começar a leitura então dos versos. Verso 11 do capítulo, deixa eu tirar isso aqui, verso 11 do capítulo 6, canto 3.
Atatasya bitaptasya katidayatananiha nirabidyanta devanam tanimegadatashhrinu. Ata, portanto, tasya, suas, habitaptasya, conforme sua contemplação, katida, quantas, ayatanani, corporificações, ha, ouve, nirabidyanta, pelas partes separadas, devanam, dos semideuses, tani, todas essas, megadataha, descritas por mim, shrinu, ouve. A tradução desse verso diz o seguinte: Maitreya disse, agora, ouve-me contar como o Senhor Supremo repartiu-se nas diversas formas dos semideuses após a manifestação da gigantesca forma universal. Então, como eu disse lá na introdução, Maitreya agora vai começar a explicar como surgem os semideuses, como eles se manifestam a partir da forma universal de Krishna. O significado de Prabhupada diz o seguinte: os semideuses são partes integrantes separadas do Senhor Supremo, assim como todas as outras entidades vivas. A única diferença entre os semideuses e as entidades vivas comuns é que quando as entidades vivas ficam ricas com atos piedosos de serviço devocional ao Senhor, e quando seu desejo de assenhorear-se da energia material é subjugado, elas são promovidas aos cargos de semideuses, que são incumbidos pelo Senhor de executar a administração dos assuntos universais. Bom dia, Salmiarupi, Hare Krishna, diretamente da Bolívia, e também... sim, para o outro eu já tinha falado bom dia. Bom, então o Prabhupada está nos explicando aqui um tópico também que é bem interessante, né? Que é dizer que, assim, quando a gente começa a pensar nos semideuses, a gente sempre vê como algo assim, uau, né? Devas, muito superiores. De fato, eles são superiores aos seres humanos, tá? Mas eles também são entidades vivas como nós, né? Mas eles são entidades vivas, também são, a semelhança é essa, né? Também são energia externa de Krishna, mas parte integrante de Krishna, assim como nós, né? A diferença é que eles estão realmente numa forma de vida superior à forma humana. Assim como a forma animal é inferior à forma humana, a forma de semideus é superior à forma humana. Agora, o que Prabhupada está nos dizendo aqui, nos explicando, que é muito interessante, é que os semideuses, na verdade, eles são entidades que estão ocupando cargos. E que qualquer entidade viva pode ocupar esses cargos. Inclusive do Senhor Brahma, que é o criador do universo, né? Que é o engenheiro aí do universo. Também podemos ocupar o cargo do Senhor Brahma, né? E de Indra, e de Agni, enfim, todos os semideuses, né? É possível que a gente possa chegar lá, né? Então, Prabhupada nos explica que o devoto, depois de muita púnia, depois de muita atividade piedosa e também depois de muito serviço devocional, ele fica rico nesse sentido, né? De púnia, rico de piedade, rico de boas ações, né? E serviço devocional também. E, além disso, quando ele não tem mais desejo pela energia material, então ele pode ser promovido aos planetas celestiais e ele pode ser promovido, inclusive, aos cargos dos semideuses, né? Ele diz aqui que são incumbidos pelo Senhor de executar a administração dos assuntos universais. Bom dia, Sudarangue, Hare Krishna, reverências. Marcos Maria Branquinho, Arthur Ferreira de Portugal, Hare Krishna. E Marcos, os devotos novos não cantam os mantras antes da leitura? Sim, Prabhu, eu cantei já, acho que o senhor chegou um pouquinho depois que eu cantei, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya, tá bom? Acho que o senhor não estava presente, foi bem no início. Bom, vamos ler então o verso 12, porque agora, né, na verdade esse verso 11, a gente só tem aí
Maitreya dizendo, né, olha, agora me ouve falar sobre como os semideuses surgiram da forma universal do Senhor. E aí agora sim, a partir do verso 12, a gente tem uma sequência interessantíssima sobre os sentidos, a criação dos sentidos e também dos semideuses controladores desses sentidos, tá? Como eu tinha dito lá na introdução, essa sequência também existe no capítulo 10 do canto 2, tá? No finalzinho do canto 2. E a gente vai ver que essa sequência, ela não tem muitos comentários de Prabhupada, mas pode ser porque provavelmente essa sequência já apareceu no canto 2, no capítulo 10, e lá Prabhupada faz muitos comentários, né? Então, eu gostaria de rever os comentários de Prabhupada lá do capítulo 10 sobre esses mesmos tópicos, tá? Assim a gente não fica sem comentários de Prabhupada sobre esses tópicos. Vamos lá. Verso 12. Tasyanir asyanir binam lokapalo vishapadam vachaswan shena vaktavyam yayaso pratipadyate. Tasya, sua, Agni, fogo, Asyam, boca, Nirbinam, separou-se assim. Lokapalaha, os diretores dos assuntos materiais. Avishat, entraram, Padam, respectivas posições, Vacha, pelas palavras, Swa Anshana, da própria parte, Vaktavyam, palavras, Yaya, com as quais, Aso, eles, Pratipadyate, se exprimem. A tradução desse verso diz o seguinte: Agni, ou o calor, separou-se de sua boca, e todos os diretores dos assuntos materiais entraram nela em suas respectivas posições. Por esta energia, a entidade viva se exprime com palavras. Então, que interessante esse verso, né? Explicando como que Agni, o deus, né, do fogo, ele nasce aí da boca do Virat Rupa, né, da forma universal, e que a partir disso a entidade viva se exprime com palavras. Vamos ver o significado de Prabhupada aqui. A boca da gigantesca forma universal do Senhor é a fonte da capacidade de falar. O diretor do elemento fogo é a deidade controladora, ou o Adidaiva. As palavras pronunciadas são Adhyatma, ou funções corpóreas, e o tema das palavras pronunciadas é as produções materiais, ou o princípio Adibhuta. Então, a primeira coisa que a gente pode falar aqui, né, que a gente tem que entender, é que existe um controle, ou um controlador, né, ou alguém responsável, ou alguém que cuida, alguém que permite, por trás de todos os nossos sentidos, de todas as nossas capacidades e de todas as nossas habilidades. Então isso é muito interessante, porque isso não é algo que se aprende na cultura brasileira, por exemplo, na cultura ocidental, né? Existe alguém que permite que a gente fale. Essa capacidade de falar, essa capacidade de se expressar, existe um permissor por trás dela. Um permissor diminuto, né, que seriam os semideuses, e, obviamente, por trás dos semideuses, um permissor absoluto, supremo, que é a suprema personalidade de Deus, né? Então, isso é muito interessante. Agora, vamos ler aqui, como eu disse, lá no capítulo 10, Prabhupada, na sequência que fala, então, né, da boca e também da fala e também da língua no sentido de saborear, Prabhupada vai explicar um pouco melhor esse tópico abordado aqui, que são essas três palavras, Adidaiva, Adhyatma e Adibhuta. Porque essas palavras, elas aparecem muitas vezes, né, nas escrituras, só que com diferentes significados, né? Geralmente a gente conhece essas palavras para se referirem às misérias materiais. Então a gente tem Adidavika Klesha, né, que são as misérias causadas
pelos semideuses. A gente está vendo aí na TV o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, através de um fenômeno da natureza, da chuva, né? A gente tem aí a tragédia das enchentes. Então a gente tem também a Adhyatmika Klesha, que são as misérias causadas por nós mesmos, né, pela nossa mente, o nosso corpo, e a Adibhautika Klesha, que são as misérias causadas por outras entidades vivas, né? Então, existe essa ideia, né, sobre essas três palavras. Mas aqui, na verdade, nós estamos vendo que essas palavras, elas vão ser... Desculpa, gente, estou sendo devorada pelos os borrachudos, eu estou até me desconcentrando aqui. Eu acho que eu vou pedir 30 segundos para pegar um repelente, porque eu não estou conseguindo nem falar de tanto borrachudo me picando. Pera aí. Foi, desculpa. Pelo menos aqui nos cotovelos e no calcanhar, que são onde eles mais gostam. Isso é Adibhautika Klesha, a miséria causada por outras entidades vivas. E a pior delas são os borrachudos, que arrancam sangue da gente. Bom, então voltando. Acho que agora eles não me mordem mais. Ainda bem que tem o repelente, né? Então essas palavras aqui, na verdade, elas estão sendo colocadas com outro significado, tá? Não são esses das misérias que a gente viu aqui na prática, né? Mas Prabhupada vai dizer aqui que elas se referem a outro tópico. Então, ele diz, o diretor do elemento fogo é a deidade controladora. Então, ele é a Adidaiva, né? A entidade controladora é a Adidaiva. As palavras pronunciadas são Adhyatma. E o tema, né, das palavras pronunciadas, a produção material, são Adibhuta. Mas Prabhupada vai explicar isso melhor lá no canto 2, no capítulo 10. Vamos ler um pouquinho? Estes borrachudos são Adibhautika Klesha, sim. Vimos na prática aqui. Bom, lá no capítulo 10, verso 18, em que na verdade ele está falando da boca do palato. Olha, da boca o palato se manifestou, e daí em diante a língua também foi gerada. Depois disso, todos os diferentes gostos passaram a existir para que a língua pudesse saboreá-los. Apesar dele estar falando aqui, né, do sentido do paladar, e não como aqui no verso 12, né, da fala, ele vai explicar essas três palavras. Vamos ler o significado aqui, tá? Este processo gradual de evolução sugere a explicação das divindades controladoras, Adidaiva, porque Varuna é a divindade controladora para todos os sucos saborosos. Portanto, a boca torna-se o lugar de repouso para a língua, que saboreia todos os diferentes sucos, dos quais a divindade controladora é Varuna, tá? Da fala é Agni e aqui do paladar é Varuna. Da língua, né? Isso sugere, portanto, que Varuna também foi gerado junto com o desenvolvimento da língua. A língua e o palato, sendo instrumentais, são Adibhutam, ou formas de matéria, mas a divindade funcional, que é uma entidade viva, é a Adidaiva, enquanto a pessoa que está passando pela função é a Adhyatma. Então é meio complicado assim de entender, né? Mas basicamente o Prabhupada está explicando. Assim, as três categorias também são explicadas quanto ao seu nascimento após a abertura da boca do Virat Purusha. Os 4 princípios mencionados neste versículo servem para explicar os 3 princípios principais, a saber, Adhyatma, Adidaiva e Adibhuta. Então ele está explicando, né, que a Adidaiva é essa divindade funcional, essa entidade controladora desse sentido, né, que é uma entidade viva. Enquanto que o próprio instrumento, né, desse controle, que seria no caso a boca ou a língua, é o Adibhuta, né? E a pessoa que está passando por essa função é o Adhyatma, tá? É um assunto bem técnico, né? Mas Prabhupada nos explica aqui muito bem.
Vamos ler então o verso 13. Nirbinanta Varuno Lokapalo Vishadare Dihwayanshena Charasam Yayaso Pratipadyate. Nirbinam, separado, Talo, palato, Varunaha, a deidade que controla o ar, Lokapalaha, controlador dos planetas, Avishad, entrou, Hare, do Senhor, Dihwaya, Anshana, com a parte da língua, Cha, também, Rasam, saboreia, Yaya, pela qual, Aso, a entidade viva, Pratipadyate, exprime. A tradução, e aqui não tem comentário, diz o seguinte: quando o palato, agora sim, né, ele vai falar sobre o palato que a gente acabou de ler aqui lá no canto 2. Quando o palato da forma gigantesca manifestou-se separadamente, Varuna, o controlador do ar nos sistemas planetários, entrou nele, e por conseguinte a entidade viva tem a facilidade para saborear tudo com a sua língua. Então, Prabhupada já explicou aqui, né? Esse não tem comentário, mas no canto 2 tem comentário e a gente já leu. Então, a gente sabe que, isso até os cientistas já chegaram a essa conclusão, né? A gente só consegue saborear as coisas também devido ao ar, né? Mas existe uma entidade controladora do ar, que é Varuna. Então, graças a Varuna é que nós temos a permissão para saborear. E Varuna, ele nasce da Virat Rupa, da forma universal do Senhor, né? Então, quando essa forma gigantesca abriu a sua boca, né, e o palato apareceu, ali, né, apareceu também Varuna, o controlador do ar, e aí nele a entidade viva pôde então saborear tudo com a sua língua. Que interessante, né? Como os sentidos são uma concessão às almas condicionadas. A língua tem dupla função, a fala e o paladar, sentido funcional e sentido de absorção de conhecimento. De fato, né? Por isso que aqui, tanto na sequência do capítulo 10 do canto 2, quanto nessa sequência do capítulo 6 do canto 3, a gente tem separadamente aí a criação da fala, né? Da habilidade de falar, da capacidade de falar e da capacidade de saborear, né? Obviamente, né, como o Prabhu falou, é dito também que todos vêm da língua, né? A língua tem essas duas funções. Mas nessa sequência de versos, a gente está vendo, na verdade, não uma semelhança entre elas, né? Mas uma separação entre elas no que concerne aos semideuses, as entidades controladoras desses sentidos e dessas capacidades e dessas habilidades, né? Então, no caso da fala, quem nos concede a permissão para falar é Agni, o calor, o fogo. E quem nos concede a permissão para saborear, para sentir o sabor, é Varuna, o controlador do ar, né? Muito interessante. Isso para Buli, Varuna, controlador do ar. Está dizendo aqui no verso 13 do capítulo 6, canto 3. Quando o palato da forma gigantesca manifestou-se separadamente, Varuna, o controlador do ar nos sistemas planetários, entrou nele, né? Entrou no palato da forma universal. E, por conseguinte, a entidade viva, né, tem a facilidade para saborear tudo com a sua língua. Muito interessante, né? Vamos ler então o verso 14. Nirbine ashwano nase Vishnu avishatam padam Grinanenam shenaganda. Desculpa. Granenam shenagandasya Pratipatiriyato bhave. Nirbine, ao se separarem. Ashwino, os Ashwinis duais. Nasce das duas narinas. Vishnu, do Senhor. Avishatam, entrando.
Padam, posição. Granena, anshana, cheirando parcialmente. Gandhasya, aroma. Pratipatihi, experiência. Yataha, em que. Bhave, torna-se. Então aqui, agora, nós vamos falar sobre o sentido do olfato, né? Tradução diz o seguinte: quando as duas narinas do Senhor manifestaram-se separadamente, os Ashwinis Kumaras duais entraram nelas. Então, olha, né? Essas entidades controladoras, os semideuses, entraram, né? Que já tinham sido criadas, entraram nas narinas da Virat-rupa do Senhor em suas devidas posições, né? Por isso que são dois, porque são duas aberturas aqui do nariz, né? E por causa disso, as entidades vivas podem cheirar os aromas de todas as coisas. Vamos ver se o Prabhupada fala sobre isso. Ah, ele tem um comentário lá no capítulo 10, porque aqui não tem comentário. Deixa eu ler aqui o comentário de Prabhupada. O instrumento nasal, o odor, a deidade controladora do ar, o olfato e etc., todos se manifestaram simultaneamente quando o Senhor desejou cheirar. Os mantras védicos confirmam essa declaração nas Upanishads, onde se afirma que tudo é primeiramente desejado pelo Supremo e só então pode a entidade viva subordinada exercer a respectiva ação. A entidade viva pode ver apenas quando o Senhor vê. A entidade viva pode cheirar quando o Senhor cheira, e assim por diante. A ideia é que a entidade viva nada pode fazer independentemente. O máximo que ela pode é pensar em fazer algo de forma independente, mas ela não pode agir assim. Pela graça do Senhor, existe esse pensamento independente, e pela graça do Senhor, o pensamento pode ganhar forma. Daí o ditado popular: o homem propõe e Deus dispõe. A explicação toda está na questão da dependência absoluta das entidades vivas e independência absoluta do Senhor Supremo. Pessoas menos inteligentes, que alegam estar no mesmo nível de Deus, primeiro devem provar que são absolutas e independentes, após o que devem confirmar a alegação de que são unas com Deus. Então, na verdade, todas essas descrições técnicas do nascimento dos sentidos, dos deuses responsáveis por cada sentido, né? Existem outros tópicos filosóficos mais importantes do que essas informações técnicas, né? Por exemplo, como que Prabhupada traz aqui, né? Da nossa dependência absoluta de Krishna, né? De como a gente só pode cheirar depois que a Virat-rupa de Krishna cheirou, né? É muito simbólico essa história, né? Só pode falar depois que ele abriu a boca para falar, né? Então, Prabhupada está nos trazendo esse tópico aqui da nossa dependência, de não acharmos que somos independentes. E um outro tópico que eu queria trazer aqui, talvez para finalizar, né? Não sei, faltam 10 minutos, que na verdade eu pulei, eu queria ter falado antes, quando a gente estava lá no verso 12, que é sobre como existe uma concessão por trás, né, desses sentidos e a nossa dependência diante deles, né? Como a gente precisa refletir cada vez mais sobre isso. Então eu gostaria de ler um significado de Prabhupada aqui, lá do verso, deixa eu ver onde está, verso 19, capítulo 10, canto 2, em que Prabhupada vai falar algo bem importante. Talvez a gente finalize com esse tópico, tá? Deixa eu ver aqui, Haridarshana, essa tradução está errada. Varuna é o controlador da água, vaio do vento. Bom dia, Hare Krishna Shirley, não tem hora para encerrar. Haribol Prabhupada, que é o editor-chefe da BBT, né? Tire essa dúvida aí com ele sobre a possível tradução equivocada aqui, segundo o Senhor, do Shrimad Bhagavatam, tá? Que está no Veda Basic. Na verdade, aqui na edição física também. Bom, então vamos voltar rapidinho sobre a função de falar, tá? E eu vou ler o verso e o significado lá do canto 2 sobre
esse tópico. Quando o Supremo desejou falar, as palavras foram vibradas a partir da boca. Então, a deidade controladora, o fogo, foi gerado da boca. Contudo, quando ele estava deitado na água, todas essas funções permaneciam suspensas. Olha só que interessante o significado de Prabhupada. A peculiaridade do desenvolvimento gradual dos diferentes sons, ele vai fazer as permissões através de seus funcionários, que são os semideuses, as entidades controladoras. E aí, olha, vou até dizer que as atividades dos órgãos dos sentidos são controladas pela vontade do Supremo. Os sentidos são, por assim dizer, uma concessão às almas condicionadas, que devem usá-los a contento, sob o controle da deidade a quem o Senhor Supremo delegou esse controle. Então, é muito importante a gente tomar consciência de que todas as nossas habilidades, já falei isso aqui hoje, né? Mas só repetindo, todas as nossas habilidades, todas as nossas capacidades estão sendo concedidas pelas entidades controladoras, os semideuses, que estão se concedendo a partir da Suprema Personalidade de Deus. E aí Prabhupada vai falar algo pesadinho aqui, acho que a gente pode terminar a aula hoje falando sobre isso. Quem viola essas imposições deve receber como punição a degradação a um nível de vida inferior. Então, se a gente não está utilizando bem a fala, não está utilizando bem o paladar, não está utilizando bem a visão, não está utilizando bem o olfato, a audição, os braços, enfim. Quando a gente fala desses tópicos, é diferente do conhecimento ocidental, da nossa cultura, que a gente fala só dos 5 sentidos, né? Mas a capacidade de andar, de falar, o tato também, de sentir, enfim. Quando a gente não está utilizando bem isso, então a gente se degrada, né? Então o Prabhupada vai dar um exemplo aqui bem didático. Ele diz assim, ó. Consideremos, por exemplo, a língua e sua deidade controladora, Varuna. A língua serve para comer, e os homens, animais e aves têm seus gostos específicos por causa de diferentes concessões. O sabor preferido pelo ser humano e o sabor preferido pelo porco não estão no mesmo nível. No entanto, a deidade controladora concede ou aprova um determinado tipo de corpo quando a entidade viva específica desenvolve um paladar baseado nos diferentes modos da natureza. Se o ser humano come indiscriminadamente, tal qual o porco, então a deidade controladora está, de certo, autorizada a lhe dar um corpo de porco na etapa seguinte. O suíno aceita qualquer espécie de alimento, incluindo fezes, e o ser humano que desenvolveu esse gosto indiscriminado deve estar preparado para levar, na próxima vida, uma existência degradada. Semelhante vida é também uma graça de Deus, visto que a alma condicionada desejava esse tipo de corpo, para saborear perfeitamente uma determinada espécie de alimento. Então, se você gosta de comer sujeira, é uma bênção vir num corpo que gosta de comer sujeira, que é o caso dos animais, que é o caso dos porcos, né? Então, muito interessante a gente refletir sobre isso. Se um homem recebe um corpo de porco, deve-se considerar isso como uma graça dos... já falei isso. Depois da morte, o corpo seguinte é oferecido por controle superior e não às cegas. O ser humano, portanto, deve estar atento à espécie de corpo que terá na próxima vida. Uma vida sem responsabilidade e sem discriminação é arriscada, e essa é a declaração de todas as escrituras. Então, assim, gente, resumindo, eu vou ler só o verso 15 e 16 para finalizar, mas assim, resumindo, né, tudo que a gente falou aqui hoje, esse tópico que o Prabhupada trouxe é ótimo para resumir, concluir e fechar esse assunto, né? Essa vida com responsabilidade, com discriminação,
né? Quando a gente tem conhecimento sobre os semideuses, as entidades controladoras, o aspecto pessoal de tudo, então nos tornamos mais responsáveis por tudo que fazemos, de como usamos nossos sentidos, como nós usamos todas as nossas habilidades e capacidades, né? Isso é muito importante. Então, para finalizar, eu vou ler só o verso 15 e 16. Vou deixar o 17, como o senhor falou que o 17 é muito importante, né? Que vai falar sobre a capacidade mais importante, que é a audição, que é Shravana, que é ouvir. Vou deixar esse verso para ser melhor comentado para o próximo palestrante, tá? Então, vou finalizar aqui com a leitura dos versos 15 e 16, que não tem comentário. Nirbine akshinitwashta lokapalo vishabhiho chakshusham shenarupanam pratipatiryato bhave. Tradução: depois disso, os 2 olhos da gigantesca forma do Senhor manifestaram-se separadamente. O Sol, o controlador da luz, entrou neles com a representação parcial da visão, e assim as entidades vivas podem ver as formas. Verso 16. Nirbinanyasya charmani lokapalo nilovishat pranenam shena sansparsham yena sopratipadyate. Quando ocorreu uma manifestação de pele separadamente da forma gigantesca, Anila, a deidade que dirige o vento, entrou nela com um tato parcial. E desta maneira, as entidades vivas podem adquirir o conhecimento tátil. Então é isso, muitíssimo interessante essa sequência, né? Vamos ver aqui os comentários. Haridarshana, interessante que isso tem a ver com o verso do Bhagavad Gita 2:27, Prakriti Kriya Manani. 3:27. Vai ficar para o Mahaprabhu Kripa. Ah, sim, o verso 17. Alma espiritual confundida sob a influência do falso ego. Bom, o final aí não entendi muito bem os comentários, mas muito obrigada pela presença de todos que ficaram até aí. Desculpem qualquer erro, né, qualquer ofensa cometida. Muito obrigada pela audição e pela presença. Todas as glórias a Srila Prabhupada Grantaraja Shrimad Bhagavata Ki Jai.